anterior. Então, aquilo ali não é uma imagem, é um pictograma, tá? Então, temos aí o IC, que é a identificação e composição do produto. PP, pictograma de perigo. Aí depois vem FPA, tá? Olha aqui, eu já tô até me confundindo. É IC, PP, PA, FP, FP e S. Tá bom? Tá chegando notificação aqui direto, ó. Então, de novo, IC, identificação e composição do produto, PP, pictograma de perigo, tá? Aí você tem PA, palavras de advertência, tá bom? Aí depois vem FP, FP, frase de perigo, frase de precaução. E o IS, informações suplementares. Anota aí no teu caderno, senão você vai se confundir, tá? Então, IC, identificação e composição. PP, pictograma de perigo. Depois, PA, palavras de advertência. FP, frase de perigo. FP, frase de precaução. E IS, informações suplementares. O que a gente está falando aqui? Elementos obrigatórios da rotulagem preventiva, norma 26, tá bom? Para você não se perder aí. Agora, olha só, pessoal, isso aqui é um vídeo de revisão, tá? Então, supõe-se que você já tenha estudado e aqui você tá lembrando alguns pontos, tá bom? Porque senão, chega aqui e fala, nossa, pô, mas que vídeo decepcionante, né, que você fez. Peraí, pessoal, isso aqui é um vídeo para te ajudar, né? Para tua prova que já é domingo, então você já tem todo o conteúdo aí na sua cabeça, ok? Continuando. Agora a gente vai falar da 5, que é a maior, mais difícil, tá? Que fala da Comissão Interna de Prevenção de Acidente, mas eu falei aí um resuminho ótimo. Não deixa de assistir o vídeo da CIPA, é o último vídeo que eu postei, tá? O penúltimo. Que fala de uma comissão, que você tem empregados que escolhem os membros da comissão e os empregadores, né? No caso, o empregador também escolhe membros da comissão. Então, temos representantes de empregadores e representantes dos empregados. Esse cipeiro eleito, escolhido, eles têm um mandato de 1 ano, prorrogável por mais 1 ano, tá bom? E aí você tem N informações, você tem algumas atribuições dessa CIPA, que é uma comissão, entre algumas aí você pode citar elaborar mapa de risco, identificar os riscos, tá? Participar da Semana de Prevenção de Acidentes de forma anual. Então, tem algumas atribuições da CIPA, tá? Você tem aí o processo eleitoral, né? Então, existem alguns prazos que são importantes para você decorar, ok? Bom, lembrando que esse membro da CIPA eleito, ele possui uma estabilidade, tá? Quando ele é eleito, ele fica estável pelo período do mandato e 1 ano após também, tá bom? Outra informação relevante é que essa comissão escolhe um secretário e um substituto, tá? Se eles forem da própria comissão, ok. Se eles não forem da própria comissão, o empregador tem que concordar com essa escolha, tá? As decisões da CIPA são normalmente feitas por consenso, tá bom? O membro da CIPA não pode faltar a mais de 4 reuniões ordinárias sem justificativas, tá bom? Então tem uma série de coisas importantes nessa norma. É importante que você dê uma olhada no videozinho da CIPA, tá? Que eu falei bastante coisa. Ok, e você precisa também saber algumas coisas de planejamento de segurança, né? Você sabe o que seria um planejamento, né? Traçar um objetivo e chegar naquele objetivo. Você precisa saber a diferença entre eficácia, eficiência, efetividade. Você precisa saber os níveis, né, do planejamento. Então, você tem lá o nível institucional, o nível institucional ou estratégico, você tem o tático ou intermediário e tem o operacional, tá? A pirâmide tem 3 níveis, então temos lá o estratégico, alta direção, longo prazo, tá bom? Metas, política, filosofia da empresa. No meio temos lá o planejamento tático, que você tem médio ou curto prazo, temos lá gerentes, coordenadores, departamentos, tá? Então ali você, quando falar de plano de segurança, está falando do nível intermediário ou tático. E temos o nível operacional, que é um planejamento a curto prazo, falar do operário, pequenas tarefas, planejamento mais analítico, detalhado, tá bom? Curto prazo. Agora, o Mandarini, que é o Marcos Mandarini, que as provas costumam usar esse autor para
realizar as questões, ele divide o planejamento, os níveis em 4, tá? Você tem lá o estratégico, o tático, o executivo e o operativo, tá? Estratégico, tático, executivo ou técnico e o operativo ou operacional, tá bom? Então fica atento a isso, tá? Seguindo, você também tem a parte de análise de risco, né? Gerenciamento de crise. Então você precisa saber que você vai identificar esses riscos, vai analisar esses riscos, vai avaliar esses riscos e vai tratar esses riscos. É importante que você saiba que você não vai eliminar totalmente esses riscos. Você pode inclusive aceitar alguns riscos para implantar as medidas de segurança existentes, tá? Então você identifica, você analisa, você avalia e você trata esse risco, tá? Dentro de análise de risco, você também tem o que a gente chama de gerenciamento de crise, tá? Quando você fala de crise, é algo muito maior, é um acontecimento grandioso que precisa da atuação do que a gente chama de comitê de crise, tá? Que é uma equipe tática, tá? Específica, tá bom? O que é importante no gerenciamento de crise é que você saiba os 3 critérios para a tomada de decisão, que eu também já coloquei em um vídeo aí, tá? Que é a necessidade, a validade do risco e a aceitabilidade, tá? Então, necessidade, esse risco, essa decisão, ela é necessária realmente? A validade do risco, os benefícios que eu vou obter são maiores do que o risco que eu vou correr, e a aceitabilidade, se essa decisão está de acordo com os princípios morais, legais e éticos, tá bom? Então, falando de análise de risco, ok, existem alguns métodos também que o Mandarini cobra, ele não cobra, na verdade ele cita para avaliar, né, o risco. Então, a utilização dos métodos. Porque quando você fala em análise de risco, você está falando de probabilidade. Quando você fala em avaliar, é aplicar um método, tá? Então, existem alguns métodos. Você tem aí o diagrama de Ishikawa, que é o espinha-peixe, tá? Muito famoso. Ishikawa ou espinha de peixe, tá bom? Também chama de diagrama causa e efeito. Você tem também aí mapa mental, você tem brainstorming, então assim, que é tempestade de ideias, tá? Então existem alguns métodos que o Mandarini cobra e que a tua prova pode cobrar também, tá? Dentro de análise de risco. Bom, falando de segurança, né? Gestão patrimonial, segurança das áreas e instalações. Aí você tem que saber medida de segurança estática e dinâmica, tá? Então, dinâmica é aquela medida onde o agente, de forma inteligente, ele atua, tá? E estática são todas as outras barreiras que estão ali paradas, tá bom? Então, estática são as barreiras e medidas dinâmicas é o agente, a atuação inteligente do segurança. Segurança passiva, segurança ativa. Então, você tem aí a segurança passiva, que é aquela que tem o caráter eminentemente defensivo, e a ativa, caráter eminentemente ofensivo, tá? Precisa saber a diferença também, que eu não falei, né, na análise de risco, diferença entre risco e ameaça, tá? Então, o risco, dano é real, e a ameaça é dano potencial, tá? Então, eu também coloquei um videozinho aí pra você, não deixa de assistir. Ok, falando da segurança de áreas e instalações, você também aí tem algo importante que a gente chama de círculos concêntricos da segurança das áreas e instalações. Não tem como eu mostrar isso aqui, tá? Que eu não separei material de revisão para vocês. Mas olha só, você tem alguns círculos, né? E aí os níveis de segurança aumentam, né? No centro a segurança ela é mais reforçada, porque a informação é mais sensível. E conforme vai indo para a periferia, essas informações elas precisam de menos proteção, tá? Então a segurança seria um pouquinho menor. Então no centro a segurança é maior e na periferia a segurança é menor. Aí no centro a gente tem o que a gente chama de segurança excepcional, depois segurança elevada, depois segurança mediana, depois segurança rotineira e depois segurança periférica. De novo, excepcional, elevada, mediana, rotineira e periférica, tá? Aí você tem também umas credenciais que a gente chama de credenciais de segurança. O que significa isso? Para acessar aquelas informações, você precisa ter um acesso, né? O que a gente chama de credencial de segurança. Então, para acessar essas informações, você precisa, na segurança excepcional, de uma credencial de segurança chamada o quê?
ultra secreta. Na segurança elevada, você precisa de uma credencial secreta. Na segurança mediana, você precisa confidencial. Na segurança rotineira, você precisa reservada. E na segurança periférica, nada. Não precisa de credencial, porque essas informações não precisam ser protegidas, tá? Então faz assim, ó, pessoal. É o que eu ensino lá na turma, tá? Excepcional, elevada, mediana, rotineira e periférica. E aí do lado você coloca ultra secreta, secreta, reservada, ultra secreta, secreta, confidencial e reservada, tá? E por último não tem, tá bom? Faz assim essa ordemzinha que costuma dar certo, tá? Beleza, falando de segurança, você também tem aí CFTV, né? Que é a segurança eletrônica. Primeiro, o sistema de segurança eletrônica é composto por 3 partes, basicamente, que são os sensores, central de monitoramento e central de processamento, tá? Tem tanto vídeo aí que você, com certeza, se você assistir alguns, você consegue relembrar. Então, temos sensores, central de processamento e central de monitoramento. Lembrando que os sensores enviam as informações para as centrais de processamento e as centrais de processamento enviam essas informações para as centrais de monitoramento, ok? Beleza. Aí você tem o CFTV, né? Que é um circuito fechado de televisão que você consegue monitorar à distância ou local, no local, né? Vários ambientes, tá? Então, se você tiver uma internet, você consegue monitorar à distância pelo celular, tá? Você delimita o acesso, você diz quais áreas você quer monitorar e você controla de forma remota ou no local. Lembrando que esse dispositivo de CFTV, ele pode ser conectado a outros dispositivos de segurança também, tá? Bom, pessoal, aí você tem por último o decreto, né? Que é o 70274, que não tem como eu abordar aqui porque é leitura, mas acho importante você dar uma olhadinha lá no pavilhão presidencial, dar uma olhadinha na parte de hino nacional, bandeira nacional, também aborda a questão da precedência histórica, né, entre os ministérios, criação dos ministérios, também observar a precedência entre os governadores de estado, né, que é relacionada à criação do estado. Então é um decreto bem grande que infelizmente a gente não vai abordar aqui, tá? Porque é leitura, mas também tem 2 vídeos aí de alguns tópicos, se você tiver um tempinho e puder assistir, vai ser bacana, tá bom? Então é isso, espero que eu tenha ajudado, tá? E aí dá um like, curte, compartilha, divulga o canal que tá crescendo. A gente tá feliz com alguns comentários, a gente às vezes fica triste com um comentário ou outro, porque a gente sabe que a gente pode receber crítica de todos os lugares, mas a gente nunca está muito bem preparado para isso, tá? Mas o importante é que a galera tá gostando, tá curtindo e se houver um resultado, se houver um aproveitamento, e esse é o meu objetivo, tá bom? É isso, boa sorte, boa prova a todos no domingo e tamo junto aí. Até mais.